Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Leonardo Berto. Eu respondo pelas operações da Robert Half na região do Grande ABC, estado de São Paulo, e na Baixada Santista, região litorânea do estado de São Paulo. Meu objetivo hoje é conversar com vocês, a gente trocar um pouco sobre atração, engajamento e retenção, que nada mais é do que o processo de conquista de um talento, o processo de gestão dessas pessoas, a liderança, como é que eu mantenho, depois de tanto esforço para contratar, aquela pessoa engajada, literalmente se sentindo parte, como é que eu faço com que aquela relação seja verdadeiramente duradoura. A Robert Half ela é uma empresa de recrutamento especializado e por isso esse acaba sendo muito do nosso dia a dia. Nós atuamos nas frentes de recrutamento de mão de obra especializada, média e alta gerência, liderança de altos executivos, projetos de consultoria, projetos por tempo determinado, ou seja, é um universo de soluções em relação a talentos, a pessoas. Uma operação que está presente no Brasil, na América Latina, uma empresa multinacional com presença global. E aí, nesse dia a dia, permite que a gente comece a conversa falando sobre algo que já é muito bem determinado, muito bem assentado dentro das empresas, que é, pelo menos de boa parte hoje no mercado, é uma discussão bastante ampla, sobre pessoas como o ativo principal da organização, né. As empresas são um organismo vivo. E quando a gente pega esse conceito, como é que a gente constrói essas organizações? Como é que eu torno a empresa um universo de pessoas talentosas, pessoas que tomam decisões, pessoas que estão engajadas com um propósito ou com um objetivo de uma maneira mais ampla, pessoas que eu consiga olhar para elas e imaginar o longo prazo, ou pelo menos que essas pessoas estejam junto comigo durante todo o período que for necessário, durante toda a necessidade de um determinado projeto, seja uma posição permanente, seja uma posição por tempo determinado. E aí a gente fala de um ciclo de 3 etapas, né, como qualquer relação, o processo de recrutamento ele não é diferente. Ele é o processo de atração, ele começa com uma situação de conquista, um jogo de conquista, onde as empresas estão trazendo para elas, aquelas pessoas que elas entendem que devem fazer parte do quadro, seja por uma competência técnico comportamental, e aqui vale um parênteses, o recrutamento normalmente, né, via de regra, ele começa com um desenho técnico, quais são as suas expectativas, o que que essa pessoa vai fazer, e depois a gente começa a construir esse perfil olhando para as competências comportamentais, os valores daquela pessoa, os valores da minha organização, como é que eu faço a conexão disso, e toda essa tratativa, esse processo de busca, esse processo de análise tem o objetivo de conquistar, para que eu possa efetivamente executar o processo de recrutamento, fazer a contratação, efetivar a contratação daquela pessoa, mas é importante que retenha, né, a gente tem a necessidade de ter a continuidade dessa relação. Então eu contrato, mas essa pessoa ela precisa vir e efetivamente executar as tarefas que são da sua responsabilidade, desempenhar aquela função de uma maneira engajada. Então eu preciso reter, porque durante esse processo eu vou ter todo um trabalho de desenvolvimento, o trabalho de implantação ou aderência à minha cultura, de entendimento da minha cultura, o entendimento das funções, das atividades, a execução, o refino daquela execução até a empresa propriamente chegar nos seus resultados. E quando a gente olha sobre a perspectiva da empresa, a gente quebra, eh, cada uma das suas funções em cada um dos seus subsistemas, e a gente já começa a encontrar o número que está na tela para vocês, que é a dificuldade com que as lideranças hoje, lidam em encontrar os profissionais qualificados. Qualificados a gente pode fazer um recorte, tomando como base a PNAD, o IBGE, a pesquisa da PNAD do IBGE, que trata o profissional qualificado
como uma pessoa com formação superior completa e mais de 25 anos. E a gente traz um gráfico, a fonte é o índice de confiança da Robert Half, um material proprietário que nós desenvolvemos desde 2017, que leva em consideração a taxa de desemprego geral com o recorte desses profissionais qualificados. Então a gente tem aqui a taxa do primeiro trimestre de 2023, desemprego geral em 8,8, enquanto que a aplicação desse recorte leva a taxa de desemprego para 4,1. E como a gente está falando sobre as dificuldades de atrair um profissional qualificado, eu vou acrescentar a palavra especializada na discussão. Estou falando de 4,1 a taxa de desemprego de uma pessoa 25 anos completos, formação superior completa. Se eu começo a colocar temas que hoje são recorrentes dentro das organizações, fluência num segundo idioma, fluência no inglês, o Excel avançado, o domínio de um sistema ERP, linguagem de programação, temas que são recorrentes, a proficiência no uso de um sistema, essa conversa começa a ficar um pouco mais difícil e a disponibilidade dessa mão de obra um pouco mais escassa. E quando a gente começa a falar na atração, é importante entender o contexto. Por vezes a empresa, a liderança, o executivo, o recrutador está olhando especificamente para eu quero contratar a posição A e eu vou pagar o salário X, meu salário é bom, meus benefícios são ótimos, minha empresa está performando, mas ainda assim eu não consigo contratar. A gente precisa olhar, quando a gente vai construir uma estratégia de atração, quando eu vou começar a busca, todo o trabalho de pesquisa para um profissional qualificado, questões que são de um escopo mais amplo, que é, por exemplo, modelo de trabalho nos dias atuais. Eu estou recrutando uma pessoa que trabalha remoto, híbrido, presencial. A minha empresa é remoto, híbrido, presencial. Se é híbrido, é um híbrido flexível, é um híbrido mais conservador. Quais são as perspectivas daquela pessoa que eu estou olhando? E eu não estou falando da perspectiva no sentido de progressão de carreira ou de faixa salarial, eu estou falando de perspectiva no contexto de vida, momento de vida pessoal, situação de vida pessoal, quais são as razões para aquele movimento, por que que aquilo se torna um movimento factível e tira todas essas questões objetivas da discussão, esquece o salário, esquece os benefícios, que esse é a ponta do iceberg. Quando a gente começa a olhar num processo de atração, esse são os primeiros grandes filtros, e hoje a gente tem que falar de modelo de trabalho. Mas à medida em que o processo avança em posições de alta especialização, isso é ainda mais essa verdade ela é ainda mais profunda, a preocupação com o espaço de desenvolvimento, ou seja, quais são os conhecimentos que eu consigo adquirir ou qual a complexidade que eu posso, acrescentar na minha função, ou qual é para usar um termo em inglês, o track record daquele meu gestor, qual que é o histórico dele, o que que aquela liderança pode acrescentar no meu desenvolvimento, seja ele comportamental ou técnico. Quais são os desafios e não as dificuldades daquela posição? Então hoje a gente também vê isso nos processos de alguma maneira se confundindo, né, as pessoas entram nas empresas ou são contratadas com o discurso de um desafio, que às vezes é até uma falta de entendimento, aquilo não é um desafio como algo a ser vencido, mas é uma barreira que você vai ter que enfrentar sempre. Eu tenho problema de caixa, você não vai ter um orçamento gigante para trazer consultorias, parceiros, para fazer grandes investimentos, aquilo precisa ser dentro de casa, né. O desafio tem muito aquela capacidade de ser superado, enquanto a dificuldade ela está relacionada às vezes a uma questão mais interna de pouca perspectiva de mudança. Ou quando a gente começa a falar sobre as flexibilidades, ou mesmo o espaço de desenvolvimento daquela pessoa, a estrutura de benefícios, o que que desconta, o que que não desconta, agrega os dependentes, não agrega. Então, percebe que quando eu me refiro à perspectiva, eu estou sim trazendo para discussão os aspectos objetivos, mas eu quero propor a discussão de que a gente leve a discussão para o lado daquilo que não é facilmente dito, ou que não aparece na primeira ou na segunda pergunta.
pegando o exemplo dos coaches, é o "que mais? E o que mais? E o que mais?". "Ah, eu quero me movimentar porque eu não tenho espaço para crescimento". "E o que mais?". "Ah, eu estou desconfortável com o meu benefício". "E o que mais?". "Eu entendo que o meu equilíbrio de qualidade de vida não está legal". "E o que mais?". As decisões até o momento que a gente começa a perceber que a pessoa para pensar, e ela começa a trazer questões talvez não tão objetivas. As oportunidades de crescimento, elas não existem, ou efetivamente eu não entendi o que precisa ser feito, ou não estou disposto ao que precisa ser feito. Essas oportunidades de crescimento, elas não existem sob a perspectiva da pessoa, autodesenvolvimento, educação continuada, ou elas não existem por um contexto de empresa, um contexto de mercado, um contexto de um cenário pontual, um contexto de liderança? Isso é especialmente importante quando a gente olha esse indicador do meio, que 59% das pessoas empregadas continuam de olho no mercado. Ela faz uma movimentação, seja pelos aspectos objetivos que a gente está discutindo aqui, seja pelos aspectos intangíveis ou subjetivos, ou as perguntas do que mais. O fato é que de cada 10, 5,9 continuam olhando. Ou seja, eu ainda não encontrei naquele novo desafio aquilo que exatamente eu estava buscando ou que parecia ser a minha maior motivação. E a primeira tendência, das empresas é olhar para dentro, é olhar como é que eu tenho um pacote de benefícios melhor, o que que eu preciso fazer para oferecer uma estrutura de cargos e salários mais competitiva, uma sala de descompreensão, short Friday, home office, modelo de trabalho, café da manhã, de fato, olhar para uma estratégia de atração e retenção de uma maneira mais comum, ela começa com essas pequenas ações que supostamente elas podem ser tomadas e resolvidas, entre aspas, "de curto prazo", ou melhor, para a gente amarrar melhor essa questão, são ações que teoricamente estão no controle da empresa. Quando a gente começa a juntar tudo isso, e a gente vê esse segundo indicador que 40% dos líderes assumem já ter feito uma contratação errada nos últimos anos, vamos voltar no começo da conversa ali sobre atração, esses aspectos intangíveis, essas perspectivas que talvez a gente não se debruça com tanta profundidade, elas ganham especial importância. 59 dos empregados continuam olhando e 41% dos executivos assumem ter feito uma contratação errada. Eh, Aqui a gente está falando de robustez, a gente está falando de um processo que ele tenha etapas muito bem consolidadas, o que não significa que o seu processo precisa ser lento ou que ele precisa durar 1 mês, 2, 3, 6 meses. O que a gente precisa é quebrar cada uma dessas verticais de análise e dar uma atenção especial para ela. Eu estou olhando especialmente para a questão da remuneração, colocando ela numa matriz de risco, numa matriz de análise de dados em relação àquele candidato especificamente. Eu vou analisar aquele candidato de uma maneira individual, ou aquela candidata. Os benefícios, modelo de gestão, qual é a cultura daquela empresa, quais são as insatisfações daquele profissional, daquela profissional, em relação à empresa dela, o que que isso está relacionado a aspectos diretos ou tangíveis, o que está no intangível, o que está relacionado a valor, a cultura, como que isso de alguma forma pode ser um problema na minha organização da mesma maneira. E aqui pode até parecer óbvio, pode até parecer uma discussão: "Léo, isso é natural". Mas quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente começa a ver que a gente está olhando sempre o topo do iceberg, a gente está olhando sempre a casca. A gente está fazendo as 3 primeiras perguntas do "que mais", eu não estou indo da quarta para frente. Porque eu começo a perceber que às vezes eu tenho a remuneração, salário, benefícios, eu tenho cultura, eu tenho processo, mas do outro lado da mesa tem um profissional que tem uma perspectiva, uma história de vida, que uma frase mal colocada no processo impacta. Ou eu estou falando de 2 profissionais altamente qualificados, um tem uma perspectiva de vida que coloca ou de carreira, ou uma perspectiva no âmbito das relações que ele desenvolve do trabalho, qual a importância do trabalho para aquela determinada pessoa,
e comparando com outro profissional que às vezes pode até ser mais qualificado, mais preparado, até uma contratação mais atraente do ponto de vista financeiro, só que eu tenho do outro lado uma pessoa que o trabalho talvez não tenha essa relevância toda, ou que por uma questão de vida pessoal, não é o melhor momento para aquela mudança, e aquela pessoa não quer também perder essa oportunidade e não está conseguindo falar o não para você. Quando eu coloco tudo isso junto e começo a separar essas caixinhas, os tangíveis, os intangíveis, os salário, benefícios e os temas mais amplos, né, os temas como diversidade e inclusão, a guerra de talentos, o que que meus concorrentes estão olhando, o que que as outras empresas da cadeia de serviço estão olhando, perspectiva de contraproposta, expectativas daquela pessoa no D mais um. A gente fala muito do que essa o que é esperado dessa pessoa quando ela chegar na companhia, quando ela chegar na área, quando ela fizer o onboarding dela, mas fala-se muito pouco das expectativas de médio e longo prazo. Hoje você vai encontrar uma área com essas características, um time com este perfil, processos que estão, preparados dessa maneira. Agora, onde a gente espera estar daqui 1 ano ou daqui 2? Essas expectativas, às vezes, não comunicadas ou desconhecidas por parte do empregador, têm um papel significativo na retenção. Lembrando que eu tenho 59% que entra numa empresa e continua observando. Nesse mesmo cenário, a perspectiva no sentido de comparação, ela tem um peso bastante relevante, mas ela precisa ter uma comparação, a comparação precisa existir quando eu sei o resultado que eu quero chegar. Quando eu coloco um monte de candidato num processo um monte de candidatos num processo seletivo, e eu começo a entrevistar todo mundo, porque eu quero base comparativa, mas eu não sei o que eu estou buscando, acontece um movimento conhecido como análises paralysis. Eu quando eu me debruço demais sobre um tema, sem a clareza de um resultado a ser atingido ou de uma solução a ser encontrada, se eu não sei o que eu estou procurando, eu começo a achar problema em todo mundo. E a gente começa a procurar aquele candidato no 100%, aquele candidato que entra na sua empresa, preenchendo 100% dos requisitos, 100% dentro da remuneração, culturalmente bastante alinhado, esse é o candidato que está próximo nível. O sentido de retenção, ele tem a ver com propósito, ele tem a ver com como eu sou remunerado, mas ele tem a ver com de que forma eu estou crescendo, como que eu estou adquirindo coisas, como é que eu estou colocando ferramentas dentro da minha caixinha. Quando a gente observa, eh, esses aspectos, e eu coloco de novo os números em perspectiva, 59% continuam observando, 41% dos executivos assumem que já erraram no processo de contratação, 84% estão preocupados com a retenção. E o tema ele não é importante só pela questão da atração, mas eu estou falando de profundidade. A discussão sobre retenção de talentos, claro que tem a ver com reduzir a carga operacional de recrutamento e seleção, manutenção de cultura, hã, o investimento financeiro que é feito no treinamento, no desenvolvimento daqueles profissionais, etcétera, mas a retenção, no fundo, ela tem relação com profundidade. Ela tem relação com a pessoa se especializando naquela função, naquela área, naquele ramo de conhecimento, e a tendência natural é que esses processos eles se tornem mais naturais, eles se tornem processos, fluidos. E aqui a gente começa a ter a discussão sobre a melhoria contínua, a gente começa a ter discussão sobre redução de gargalos, de maior eficiência. Eu começo a ter no meu grupo de pessoas, eu começo a ter dentro da minha empresa, como diferencial competitivo, um time sólido, um time que conhece os processos da direita, da esquerda, do alto, do baixo, um time que tem muita consistência, a ponto de a retenção deixar de ser uma preocupação. Os desafios são claros, a estrutura é bem comunicada, as dificuldades, os pontos, as barreiras que não são necessariamente transponíveis, elas são de conhecimento de todos, o processo
é natural. A empresa ganha em velocidade, ela ganha em agilidade, ela ganha no atendimento ao cliente. As pessoas ficando, elas ganham, muito nas relações internas. E a gente sabe de uma maneira muito natural, todos aqui também já devem ter tido essa experiência de que um bom relacionamento ele gera tolerância. A tolerância favorece as discussões, ela favorece a diversidade, e a diversidade em todos os sentidos, e as empresas buscam diversidade como um todo, porque elas buscam diversidade de ideias, elas buscam aumento de eficiência. Se eu sou tolerante, se eu tenho uma relação muito bem estabelecida, se as pessoas se conhecem, eu tenho entrosamento. E essa preocupação com a retenção, ela tem um objetivo estratégico, mas ela existe também porque eu posso estar fazendo tudo isso, e eu volto para a discussão da perspectiva. Olhei tudo que eu tenho para fazer dentro da minha casa. Tenho os bons salários ou salários acima da média, às vezes eu não tenho a melhor remuneração, o melhor pacote de benefícios, mas eu tenho um plano de trabalho muito interessante, eu tenho aquele trade-off, aquela troca de talvez eu não tenha os melhores salários, mas eu tenho posições tecnicamente, do ponto de vista de conhecimento, trazem muita oportunidade de desenvolvimento para os meus colaboradores, mas eu tenho a perspectiva do lado de fora também. A guerra de talentos ela existe e também já é um tema que vem sendo bastante discutido. Guerra de talentos existe, sempre existiu, mas a notícia é que os talentos venceram. Então, hoje a gente fala num contexto de mercado que, principalmente pós o período de pandemia, com todas as transformações no modelo de trabalho, a questão da transformação digital, que os candidatos, os profissionais, eles são protagonistas das suas próprias carreiras. Então, quando eu olho para o meu ambiente, estou fazendo tudo que eu tenho, eu ainda tenho que ter conhecimento, não é comparação com o ambiente externo. Eu tenho a concorrência buscando na minha empresa, quantos melhores os meus resultados, quanto melhor o meu processo, quanto mais interessante a minha cultura do ponto de vista de valores e de competências, eh, socioemocionais, mais a concorrência está de olho. Eu vou contratar alguém que está pronto, eu vou contratar alguém que já conhece, para determinadas funções, obviamente. Altas cargas de trabalho, aumento de pressão, as oportunidades, o espaço que essa pessoa tem para se desenvolver, e muitas vezes essas coisas, elas estão de alguma maneira ligadas, é muito comum você encontrar o profissional associando as horas, o volume de trabalho, a pressão a ser melhor visto, ter mais oportunidades de crescimento, ele também hoje já é uma coisa que não é necessariamente dessa maneira, existem culturas e culturas, e talvez um dos aspectos que aqui não aparece necessariamente com a maior porcentagem, mas é de fato quem está na linha de frente do processo de recrutamento enxerga como algo bastante relevante, que é a questão da flexibilidade entre trabalho remoto, horário flexível, trabalho híbrido ou presencial. Eh, essa é uma mudança circunstancial muito importante no mercado de recrutamento e seleção, é um fato que levou efetivamente a profissionais pela primeira vez aí em anos, literalmente abrir mão do salário em função de um modelo de trabalho, abrir mão de benefícios, abrir mão de cargos. Então, a gente coloca aqui 3 temas que são amplamente conhecidos, e um quarto que vem sendo abordado com muito mais frequência nos últimos 4 anos, né. Então, a mensagem que a gente queria deixar aqui, de uma maneira mais ampla para todos, é, primeiro, eu preciso olhar o meu processo de recrutamento e seleção, não mais como recrutamento, mas como recrutamento, seleção, engajamento e retenção. Eu preciso olhar o que acontece depois que essa pessoa já está dentro de casa, depois que ela já está desempenhando a função, e eu preciso começar a trabalhar também no momento em que aquela história caminha para um fim. A gente vê na no a discussão sobre os desligamentos humanizados, a gente vê a discussão sobre a comunicação daquele profissional que vai ter uma carreira em Y, uma carreira de um especialista, uma carreira consultiva, porque é fácil a gente enxergar o resultado do recrutamento no onboarding, nos primeiros dias de trabalho, mas é importante lembrar que a pessoa que está saindo, ela tem muito a dizer sobre a empresa e isso impacta. Seja uma pessoa que está saindo por opção,
seja uma pessoa que está sendo desligada. Então, esse olhar para a perspectiva é super importante. Afinal, o processo de recrutamento e seleção, ele é um processo de conquista. Eu me movimento para conquistar aquele talento, para conquistar aquela pessoa para fazer parte do meu grupo. E aí, depois que eu tenho essa pessoa, eu também sou responsável por aquele que eu cativei. Muito obrigado a todos, é um prazer estar com vocês e fico à disposição para conhecê-los e encontrá-los aí no mercado.